Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês e que essa semana, mais do que nunca, vocês estejam animados para a nossa próxima operação unitária. A operação unitária de lixiviação, pessoal, é a última da Nascimenta, é a última do semestre. Com ela, a gente encerra o programa proposto para essa disciplina de OP3. Tá? Então, se até agora, cada começo de semana, vocês não estivessem tão animados assim, eu acho que dessa vez dá para ficar. É a última, né? Para a operação unitária de lixiviação, eu dividi também as nossas aulas em duas videoaulas, tá? Essa semana. Na primeira eu vou fazer uma apresentação do conceito da operação, né? O que está envolvido e como ela funciona. E aí, como de costume, para a segunda aula eu vou deixar os equacionamentos, o balanço, os gráficos, para a gente poder resolver exercício. Vamos lá então? Vamos começar. A operação de lixiviação, pessoal, também é uma operação unitária que envolve a presença de uma fase sólida. Ela também é conhecida por extração sólido-líquido, tá? Então, essa lixiviação ou extração sólido-líquido, ou ainda um processo chamado de lavagem, né? Mais simplesmente chamado de lavagem, é uma situação em que os componentes de uma fase sólida podem ser separados pela dissolução seletiva da parte solúvel do sólido por meio de um solvente apropriado. Então, pessoal, nesse caso eu tenho um composto, um componente, um soluto que está no sólido. E eu quero remover esse componente de interesse do sólido, para isso eu vou usar um solvente, tá? Então, é uma extração de um soluto de sólido usando uma fase líquida, um solvente. Para facilitar o processo, é interessante que o sólido esteja finamente cominuído, né? Que ele esteja quebrado, moído, na forma de pequenos grãos, pequenas partículas ou até pó, de modo que o solvente líquido entre em contato com todo ele. Quanto menor essas partículas, mais fácil e melhor será o contato do líquido com o sólido para que a transferência de massa possa ocorrer, desse soluto A. Usualmente, o componente desejável é solúvel e o restante do sólido insolúvel, porque, de novo, né, assim como em situações de misturas líquidas, a gente sempre vem trabalhando com misturas binárias. Então, eu tenho duas substâncias lá em extração líquido-líquido. Tinha duas substâncias, uso uma terceira para extrair apenas uma. O sólido, pessoal, envolvido aqui nesse processo pode ser um sólido muito rico, assim, em que eu tenha vários compostos. Então, eu tenho que escolher um soluto no qual apenas o meu composto de interesse seja solúvel, para que eu remova apenas ele. Depois disso, o soluto ainda precisa ser recuperado dessa solução, também chamada extrato, tá? O que sai junto com o solvente, né? O solvente entra no processo, em contato com o sólido, e a saída desse solvente a gente também pode chamar de extrato. Aí o solvente sai carregado de soluto e ainda precisa de uma próxima operação de separação para recuperar esse soluto e recuperar o solvente também e poder reutilizá-lo, tá? Alguns exemplos aí, né, de lixiviação. A gente faz lixiviação quando faz café, quando passa água quente pelo pó fino cominuído de café, por exemplo, né, para extrair algumas substâncias aí que não são convenientes. Para fabricar café solúvel, para fazer extração de óleo de soja, pessoal, também é pelo processo de lixiviação, porque o óleo está na soja, um sólido. Tá? Não sei se faz sempre, se faz com o grão inteiro, ou se quebra, se moe, se tritura esse grão de soja, passa esse sólido, coloca esse sólido em contato com o solvente para extrair o óleo aí presente dentro da soja, né? Dentro desse sólido. E também ele é um processo muito comum em extrações de minério, como, por exemplo, recuperação do urânio de minérios de baixo teor. Então, a gente tem uma mistura de minérios, alguns de baixo teor, mas eu quero recuperar o urânio. Então, eu posso fazer a extração com soluções de ácido sulfúrico ou carbonato de sódio. Normalmente, mais de um solvente pode ser adequado para o soluto de interesse, né? Aí, como sempre, a gente vai ter que escolher o mais barato, o mais fácil de transportar, de manipular, de recuperar depois, tá? De novo, é solvente.
antes de começar mesmo a lixiviação, né, como se trata de sólido, é necessário prepará-lo para o processo de extração. Né? Pode, às vezes, ter que fazer uma moagem, cortar, triturar, transformar esse sólido em partículas menores. E aí também precisa escolher o solvente, ou também chamado a solução extratora, né? Às vezes é um solvente puro, às vezes é um composto na água, não sei. Mas assim como nas outras operações unitárias, em que eu listei alguns critérios de seleção de solvente, vale aqui também, tá? Então precisa de boa seletividade em relação ao soluto que eu quero, estudar a questão de toxicidade para trabalhar com compostos menos tóxicos, operações posteriores de recuperação, pensar em como que eu vou fazer a separação depois dessa fase extrato e a reutilização do solvente. Tá? Em virtude de uma das fases ser sólida, é necessário usar tipos especiais de equipamento para extração sólido-líquido. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades de equipamento e de processos de operação, que pode ser contínuo, pode ser embatelada, tá? Para extrair soluto de um sólido. E, no caso da lixiviação, a velocidade da operação é controlada pela transferência de massa. Tá? A gente precisa, então, favorecer o contato do solvente com o sólido para que a transferência de massa possa ocorrer de uma fase para outra. Depois dessa breve introdução por alguns equipamentos e também alguns exemplos de processos de lixiviação. Então, a gente tem equipamentos que podem ser operados tanto de forma batelada, o processo de lixiviação pode ser em batelada, e também pode ser processo contínuo, pessoal. Equipamentos em que o solvente entra e sai continuamente de um tanque ou de uma sequência de tanques. Sim, a gente está trabalhando com operação em estágios de equilíbrio, e também situação em que o sólido entra e sai desses equipamentos continuamente, o que não é tão simples, né? Já falei para vocês aí quando a gente falou de adsorção, que transportar sólidos entre estágios não é uma coisa tão simples, então os equipamentos de lixiviação precisam ser adequados, preparados para isso. Tem situações em que os sólidos formam uma massa permeável por toda parte. O solvente é percolado através de um leito não agitado de sólidos. Nessa situação, o leito de sólido não agitado, fixo, parado, fica lá parado enquanto o solvente percola por ele, percorre esse leito, tá? Para entrar em contato com o soluto. E tem algumas situações em que sólidos impermeáveis ou materiais que desintegram durante a lixiviação ou que possam sofrer algum tipo de transformação, porque ele não é só um soluto, né, e um sólido, ele tem vários componentes. Então, dependendo do processo, às vezes é interessante fazer outro tipo de operação, não do solvente percolado através de um sólido fixo, parado, mas sim de que os sólidos fiquem dispersos no solvente e seja então separado posteriormente. Vou mostrar alguns esquemas aqui para esclarecer melhor essas duas possibilidades de equipamentos, né, de operação de lixiviação. O primeiro deles, o mais simples, né, é o equipamento do tipo de leito fixo, tá? O exemplo de aplicação desse é na produção de açúcar de beterraba, produtos farmacêuticos e também outros processos para remover soluto de sólido. No livro do Jean Coples, né, que eu segui para preparar essas aulas para vocês, tem lá a figura 12.8.1, que tem um esquema aqui bem simplificado de um equipamento de leito fixo. Essa parte rachurada aqui que a gente vê dentro desse tanque é a beterraba cortada em pedaços aí, que está dentro de um tanque, tá legal? Então, a gente quer remover o soluto açúcar, que está na beterraba, usando água. O solvente é água em temperatura relativamente elevada, tá? Água quente, porque sim, a extração também vai sofrer influência da temperatura. Então, existe nesse tipo de equipamento aqui, de leito fixo, uma tampa móvel, né, que eu posso remover para poder pôr e tirar o sólido, porque para o sólido o processo é em batelada,
tá? A gente enche esse tanque com sólido, passa o solvente e água por ele até extrair o máximo possível, até atingir o equilíbrio, né? E precisa remover o sólido já extraído e colocar sólido novo. Então, ele tem alguma região aí, aqui nesse esquema, numa região superior, uma tampa móvel, a água quente vai entrar por cima, vai percolar descendentemente esse sólido, né, que é a beterraba, e vai ser coletada pela parte inferior desse tanque, desse leito, agora contendo o açúcar. Tá? Então, ele entra solvente limpo, livre de soluto e sai carregado agora com o soluto açúcar. Tá? E a beterraba em pedaços, em fatias, cortada de alguma maneira especial, menor, né, do que ela normalmente fica dentro desse tanque, desse recipiente, desse leito, para facilitar o contato do solvente com os pedaços da beterraba. Tá? Então, a tampa pode ser móvel em cima, embaixo, né, no topo ou na base, para facilitar a remoção do sólido e reposição por sólido novo. Legal? Esse aqui é um clássico e relativamente simples equipamento de lixiviação de leito fixo, em que o sólido fica fixo. Mas temos também a possibilidade de trabalhar com equipamentos de leito móvel. É um pouquinho mais complicado porque precisa transportar sólido, né? E transportar sólido não é tão simples. Normalmente, então, né, para esse equipamento funcionar bem, ele é operado em contracorrente. Então, o sólido caminha por um sentido, da esquerda para a direita, sei lá, enquanto o solvente líquido vem da direita para a esquerda, vem ao contrário no equipamento. Usado para extração de óleos de sementes de vegetais, como algodão, amendoim, soja. Os solventes são geralmente produtos do petróleo, por exemplo, hexano, né? O exemplo clássico lá da beterraba, o solvente era água. Aqui já estamos usando outro tipo de solvente, por exemplo, hexano. E esse é o nome do extrator dessa figura que eu vou mostrar para vocês. Vejam, esse é um esquema, né, um corte no equipamento, como se a gente pudesse ver por dentro. Esse tubo aqui, que tem esse movimento assim espiralado, né, que tem essa linha aqui representando, seria o transportador de sólidos. O sólido, né, seco inicialmente, o que contém o óleo que eu desejo remover, esse grão aí, ele vai ser transportado por essas helicoides aqui, né, ao longo do equipamento, nesse sentido, enquanto o solvente, o hexano, ou algum composto aí orgânico do petróleo, não sei, vai vir em contracorrente, fase líquida, e entrar em contato com esse sólido e sair na outra região, agora carregando o óleo. E o sólido que sai do equipamento depois de entrar em contato com o solvente, aqui está sendo chamado de sólido lixiviado. Tá? Ele agora está livre do soluto de interesse, ou pelo menos tem menos quantidade do soluto de interesse. Tudo bem? Então, o sólido entra seco por um lado do equipamento, aqui ele entra em contato com o solvente e sai lixiviado do outro lado. Do mesmo lado em que o solvente entra, extrai o soluto e sai carregado com o soluto do lado direito aqui do nosso esquema. Tá legal? Nesse caso, então, há o transporte de sólido e o leito é chamado de leito móvel. A última possibilidade que nós temos aí, que eu gostaria de mostrar para vocês, é a chamada lixiviação com sólidos dispersos. Tá? O sólido fica disperso no meio do solvente líquido. Leitos impermeáveis são tratados dispersando-os no solvente por agitação mecânica em um tanque. O resíduo lixiviado é separado da solução por decantação ou filtração. Já vou mostrar no esquema para vocês. E o soluto, esse material que eu quero recolher, né, que é dissolvido no solvente, é frequentemente recuperado por cristalização ou evaporação. Então, depois do processo, de novo, né, eu tenho uma solução aí de soluto com solvente e vou ter que recuperar de alguma maneira. Tá? Lá na extração líquido-líquido eu falei que o mais comum era vir uma destilação, depois aqui em processos de lixiviação também pode ser empregados processos de cristalização ou ainda de evaporação. Tá? São processos de separação. Aqui a gente tem um esquema, então, de tanques em série para manter os sólidos dispersos no meio.
Quando o sólido é muito fino, pode ser mantido em suspensão por agitação. Ou o sólido é fino naturalmente, pessoal, ou eu transformei esse sólido num material fino para tratá-lo dessa maneira, para lixiviá-lo dessa maneira. Nesse esquema, então, também lá do livro do Giancoplis, a gente tem 3 tanques em série, tá? No qual a separação vai acontecer com esse sólido disperso aí no meio e agitado. Lembram lá do tanque agitado, lá de AP1? Né? Então, a gente precisa escolher o melhor impelidor, a velocidade e rotação, né? Para trabalhar aí o melhor contato entre as fases para fazer a transferência de massa. Então, vejam, o solvente entra aqui limpo, novo, fresco, no primeiro estágio do meu esquema, tá? Então, ele entra aqui em contato com o sólido, tá? E aí, depois de uma adequada mistura, contato sólido-líquido e separação, né? Pode acontecer no mesmo tanque ou em tanques diferentes, mas se for nesse mesmo tanque, tem o período em que fica agitando para a mistura acontecer e a transferência de massa também. Aí, para a agitação, o sólido se decanta no fundo do tanque e a fase sobrenadante, que é o solvente com o soluto que ele extraiu, segue para o próximo tanque. Aí no próximo tanque acontece a mesma coisa, um período de agitação, um período de repouso para que haja decantação dos sólidos e o solvente agora com soluto segue para o terceiro tanque e assim sucessivamente. Tá legal? Até que finalmente, né, depois do enésimo estágio, eu coleto uma solução agora concentrada de soluto. É um solvente que antes estava fresco, sem soluto e agora tem soluto nele. Ao contrário, eu tenho sólido percorrendo esse equipamento, tá? Então, eu tenho sólido aqui, colocado no terceiro estágio, né? Porque nós estamos trabalhando com 3 estágios, mas o sólido entra no enésimo estágio. E aí, o sólido entra em contato, após a sua sedimentação, ele é transferido, vejam, aqui a gente tem uma bomba, tá? Ele é bombeado para o N-1 estágio. Acontece a transferência, a reação, a separação, depois da decantação, ele passa para o primeiro estágio, até que finalmente ele finaliza como sólido extraído, ou sólido lixiviado. É o sólido agora livre de soluto ou com menos quantidade de soluto. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, nesse esquema, é que vejam, a gente tem uma bomba, né? E essas bombas normalmente são operadas para transporte de fluidos, transporte de líquido. Lá em AP1 também nós estudamos bombas e vimos que as bombas centrífugas são muito empregadas, amplamente empregadas e são muito boas porque elas conseguem transportar soluções que contenham, que carreguem também um pouquinho de sólidos particulados nela, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, pessoal, é que esse sólido que decanta no fundo do tanque e é transferido, transportado para o próximo, ele não é um sólido seco mais. Ele entrou seco, né, no início do processo, mas depois de entrar em contato com o solvente, ele é uma lama, tá? Ele é uma fase sólida e líquida misturados. Então, depois da decantação aqui, acho que é meio intuitivo pensar, né? Num processo de separação sólido-líquido, eu não fico com o sólido seco no fundo do meu equipamento. Ele tá lamacento, é isso que vai ser transportado para o próximo equipamento. Tá? E finalmente, lá no final do processo, se for necessário, seco esse sólido ou faço algum outro processo de separação, de secagem com ele. Mas é uma lama que é transportada aqui entre os equipamentos, tá legal? E isso é muito importante, por quê? Porque junto com o sólido eu levo também solvente. Essa lama, essa mistura do sólido numa fase fluida, que fluido que é? É o solvente, tá? É o único fluido que eu coloquei em contato com o meu material. Tudo bem? Então, é contracorrente, de um lado vem o solvente caminhando pelos estágios e no sentido contracorrente também segue o sólido caminhando pelos estágios. Próxima videoaula a gente vai falar de operações em estágios, né? Equacionamento de operações em estágios, ainda bastante parecido com tudo que a gente fez até agora em OP3, mas para finalizar essa aula eu quero só apresentar alguns exemplos aí de lixiviação para vocês, muito empregados. Um deles é a DAM, ou drenagem ácida de mina, tá? Essa DAM, essa drenagem ácida, é
A solução aquosa, gerada quando minerais sulfetados presentes em resíduos de mineração são oxidados em presença de água. Trata-se de um dos mais graves impactos ambientais associados à atividade de mineração. Esta solução age como agente lixiviante dos minerais presentes no resíduo, produzindo um percolado rico em metais dissolvidos e ácido sulfúrico. Em indústrias de mineração, pessoal, em grandes locais de mineração, se recolhe o minério desejado e sobra-se aquelas pilhas gigantes de resíduo, que é parte do minério que eu não consegui fazer a separação, que eu não coletei, e vai sobrando lá, tá? E essas pilhas de resíduos de minério ficam expostos ao ambiente, ficam no solo, ficam abertos, a céu aberto. E a água da chuva percola, passa por essas grandes pilhas de sólido de minério, que são resíduos, e carregam junto com ela materiais ali presentes. E carregam levando para o solo, para o lençol freático, para o ambiente. Tá? Por isso que trata-se de um problema grave de impacto ambiental. Tá legal? Então, como também foi usado materiais, substâncias na extração principal a que se destinava aquela ação de mineração, ali também tem ácidos, tem metais, tem ácido sulfúrico que vai ser percolado com a água da chuva. Tá legal? Então, esse é um problema grave que precisa de tratamento. Esse fluido aí que escorre das pilhas de minério juntamente com água não pode ir para o solo, não pode ir para os lençóis freáticos, não pode ser despejado no ambiente. Acontece também em situações de solo, lixiviação e lateralização do solo. A lixiviação é o processo de perda dos minerais do perfil do solo causado pela lavagem promovida pelas chuvas e pela infiltração de água no solo. Tá? Isso acontece no solo, que talvez seria bom para o plantio, mas esse arraste de soluto junto com a água da chuva lixivia o solo. E a lateralização é a consequência da lixiviação, é o surgimento de uma crosta ferruginosa no solo que impede a penetração das raízes, tá? Que dificulta processos aí de agricultura, de cultivo de plantas. Tem também a lixiviação que acontece nos aterros sanitários, tá? No processo aí de degradação de resíduos sólidos urbanos. Vejam, os nossos aterros, os nossos lixões também são pilhas, são montanhas de lixo que ficam, se não adequadamente dispostos, a céu aberto, ficam ali à mercê das intempéries, da chuva, Então, é uma mistura de grande variedade química que está presente nos nossos aterros sanitários, no lixão, nos nossos resíduos, sob influência de agentes naturais, chuva, principalmente, e também os micro-organismos aí presentes no ambiente. E objeto de evoluções complexas, tem mecanismos físicos, químicos e biológicos envolvidos ali. Então, o fenômeno todo, de tudo isso aqui envolvido, conduz à formação de lixiviados e também de biogás. Como nesse esquema aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente tem aí uma montanha de resíduos lançados nos aterros sanitários ou nos lixões, O ideal é que antes de começar a depositar resíduo no ambiente, ele seja preparado, ele seja impermeabilizado, mas nem sempre é assim. E se não for, quando entra em contato com a chuva, com a água da chuva e com os micro-organismos, esse material aí lixiviado vai para o solo, vai para o lençol freático, vai contaminar e poluir o nosso ambiente, O ideal seria que houvesse uma impermeabilização do solo e que aí tudo fosse lançado ali de maneira controlada, para que os micro-organismos, não tem como evitar, que estão ali, trabalhem, consumam essa matéria orgânica, gerem seus resíduos. O resíduo que ele gera é o chamado biogás, que vem das bactérias, pode sim, e acontece a emanação de odores, tá? E o líquido gerado, nessa lixiviação e que entra em contato com esses resíduos, passa pelo solo e vai atingir o lençol freático. Tá? O ideal é que haja um preparo desse solo,
né, com tubulações, canalizações que vão coletar esse líquido e levar para algum lugar para um tratamento, para que ele não possa atingir camadas muito profundas do solo e principalmente o lençol freático. Tá? Mas sim, tem geração de gases, de malodores e de vetores de animais, insetos e vários tipos que vivem num ambiente como esse, que podem degradar esse composto, transmitir doenças. Então é um problema aí de questão ambiental e que precisa ser cuidado para que essa lixiviação que gera esse lixiviado tóxico não agrida o meio ambiente. Tá legal? Esse próximo slide aqui tem alguns vídeos que eu pretendo colocar lá no material da semana para vocês. Um deles eu já coloquei no formulário que vocês vão responder, e os outros dois é sobre o processo de lixiviação também. Eu vou deixar lá como material extra para vocês assistirem e poderem visualizar um pouquinho melhor o conceito da lixiviação. Tá legal? Essa foi a primeira parte da aula e na próxima a gente vai fazer o de costume, né? Volume de controle, balanço de massa, relações de equilíbrio e estudar possibilidades de calcular o número de estágios necessários para uma lixiviação ocorrer. Até já, pessoal!